Hoje eu vou te mostrar do zero a sua primeira carteira customizada com o tema do Jerry. Nós vamos fazer aqui as 11 etapas essenciais que você deve seguir e eu vou te mostrar tudo na prática, passo a passo, para você conseguir reproduzir o desenho do Jerry de forma simples e objetiva. Para começar realizando a pintura do nosso Jerry na nossa carteira, vamos realizar primeiro de tudo a preparação da superfície. Para você fazer esse processo é muito simples. Primeiro de tudo, você deve proteger as áreas onde você não vai pintar a sua carteira. Assim você evita de ter maiores problemas da tinta vazar ou manchar regiões onde não é importante. Depois você vai precisar de um algodão e acetona para você remover aquele verniz de fábrica da superfície, aumentando a resistência e a fixação da tinta no couro. Se caso você tiver, é muito importante também em algumas situações você usar uma lixa bem fininha para você conseguir aumentar a ancoragem da tinta na superfície. Mesmo que você aplicando acetona, em alguns casos a tinta pode descascar ali da superfície e isso te trazer maiores dores de cabeça. Feito esse processo de limpeza, passou a acetona na superfície, aí sim você aguarda uns minutinhos, espera secar, evaporar essa acetona e aí sim você vem com a primeira camada de tinta aplicando na sua superfície. Essa primeira camada é uma camada base, onde você vai usar para melhorar o processo de pintura e você vai entender nesse vídeo por que essa camada base é importante, vai facilitar tanto para cores claras quanto cores mais escuras, permitindo você acelerar o processo de pintura. Então, aplica, se o seu tênis ele for branco, pode aplicar uma camada bem mais fininha do que essa que eu vou aplicar nessa carteira, pois assim vai facilitar o seu processo de pintura, ajudando não só também na ancoragem, como no processo de pintura do trabalho como um todo. Agora sim, você já tem a base feita com a cor branca de fundo realizada. A tinta secou, agora sim vamos realizar o fundo do nosso desenho e para isso nós precisamos colar o nosso desenho na superfície, pois o mais importante aqui é a gente manter a área do nosso desenho branca. Então, se eu pintasse agora de azul a minha carteira, eu iria perder a região do meu desenho ali de branco, deixando uma margem ali para eu ter que cobrir novamente de branco. Então, para isso não acontecer, vamos colar o nosso desenho, o nosso stencil na superfície e logo em seguida eu vou remover toda a parte do vinil do fundo do meu desenho para ele manter o meu desenho protegido e assim a gente conseguir pintar a parte do fundo ali do nosso desenho como um todo. Nessa etapa aqui é muito importante você, ao remover o vinil do fundo do seu desenho, tomar muito cuidado ao remover para você não danificar esse vinil, pois nós vamos ter que reutilizar ele para poder colar na superfície e assim fazer a proteção do fundo posteriormente para a gente começar a realizar a pintura do nosso desenho. Então guarde esse vinil num cantinho separado com muito cuidado para ele não distorcer, não colar um no outro e você acabar perdendo. E aí o problema vai ser muito maior para você corrigir depois. Em alguns casos, se for preciso, você pode usar o soprador térmico, mas nesse caso aqui eu não recomendo você usar diretamente no vinil do fundo, pois ele vai acabar recebendo muito calor, vai distorcer o vinil e quando você tirar e for colar de novo, ele não vai ter ali a mesma localização, não vai pegar a região igualzinho quando você colou. Então toma cuidado com o soprador nessa situação. E aí você aplica a tinta no fundo do seu projeto aos poucos, para que a tinta ela não infiltre por baixo do vinil, causando problemas ali na sua pintura posteriormente. Feito isso, aplicou a tinta, você pode vir com o soprador térmico acelerando a secagem dessa tinta ou esperar ela secar naturalmente. Aí feito isso, você já tem o fundo do seu trabalho feito. Em alguns casos você pode também usar uns stencils para diferenciar, fazer um trabalho mais elaborado. Nesse processo aqui eu apenas apliquei uma cor azul bem simples para você entender que não precisa de muito trabalho para fazer um desenho bem legal e diferenciado. E aí você cola novamente o seu vinil na superfície, protegendo a área externa do seu desenho, coloca as fitas durex para proteger aonde você já pintou de azul e aí nós vamos para a próxima etapa, que é a realização das linhas do nosso desenho, que vai ser a linha guia de marcação. Para você riscar o seu desenho na superfície, existem várias formas e o método que eu mais gosto de usar é esse que eu estou te apresentando, onde a gente utiliza um stencil cortado no vinil para facilitar essa etapa. Assim a gente garante que o nosso desenho não vai distorcer, não vai ficar borrado, nada disso vai acontecer, apenas porque ele permite que a gente cole na superfície e faça uma pintura muito mais rápida e muito mais ágil. Dessa forma você vai conseguir marcar as suas linhas na superfície para a gente conseguir fazer a pintura do nosso desenho com muito mais facilidade. É muito importante você, ao colar o seu vinil, tomar muito cuidado na hora da aplicação da tinta, pois esse vinil ele vai ter umas linhas bem fininhas e qualquer quantidade de tinta em excesso vai acabar infiltrando ali na parte dos contornos por baixo desse stencil. E aí o problema vai ser muito maior. Então a minha recomendação nessa etapa é você aplicar camadas de tinta bem fraquinha, bem pouquinha, mesmo que fique um pouquinho manchado, você vem com o soprador, seca essa tinta e vem aplicando outras camadas. Quando você faz essa secagem e aplica
outras camadas, você isola ali a parte dos contornos e a tinta ela não infiltra por baixo do seu stain. Assim você garante que você vai ter um acabamento muito mais profissional e perfeitinho como resultado final. Se você seguir essas etapas, você então vai ter o seu desenho riscado na superfície com um acabamento perfeito, como você pode estar acompanhando aí. Depois de tudo o que você fizer, aplicou a tinta, removeu lá a parte das linhas, aplicou a tinta, depois de você ter aplicado a tinta, é muito importante que você venha fazendo a remoção de todos os vinil da superfície com muito cuidado, e aí você analisa a parte feita, que é o fundo, os contornos, e aí você já vai ter uma visão geral do seu trabalho. Essa forma de visão vai te permitir tanto ver aonde ficou ali com uma linha entre a linha preta e a parte do fundo azul, onde ficou branco, aonde não pegou o contorno, e aí você pode fazer a correção caso seja necessário. Agora chegamos na parte mais complicada do nosso projeto, que é realizar a pintura do corpo ali do Jerry, pois ele tem um tom de marrom muito específico e para isso não temos uma tinta pronta para a gente utilizar nessa área do nosso desenho. Então para isso nós vamos ter que preparar uma cor e eu vou te mostrar aqui como eu fiz essa preparação para você conseguir realizar e caso você venha fazer um dia esse desenho do Jerry e ter ali um processo bem simples de executar. Para realizar essa cor, a gente vai misturar 3 cores diferentes, sendo elas o amarelo, o bege e o marrom. O marrom vai depender muito do marrom que você tem, mas ele eu vou dar um detalhe a mais aqui para você entender como fazer essa preparação. O amarelo é o amarelo base ali, mais puxado para o melão, que é um amarelo bem vivo. O bege é o tom ali de marrom mais claro, que é um tom de pele bem interessante. Aí você faz 50-50 de amarelo, 50 de bege, você já vai ter uma tonalização mais puxada do marrom pro amarelo, pois o bege ele é mais forte, pois ele tem muito pigmento azul, vermelho, para chegar nesse tom de bege ali. E feito isso, agora sim nós vamos começar a adicionar o marrom, porém nós vamos ter que adicionar o marrom aos poucos, pois o marrom ele tem uma concentração de pigmento azul, ou pigmentos mais escuros, bem mais intenso, e se a gente aplicar a quantidade muito alta, nós vamos passar do ponto que a gente precisa para chegar na cor ideal ali do Jerry. Feito essa mistura, você já vai conseguir ter ali a sua tinta preparada para você usar no seu desenho de forma simples, prática. Agora, se você não tem muita experiência, o que eu recomendo é você fazer ali sempre alguns testes antes, uma quantidade bem pequenininha de tinta para você entender como funciona essa dinâmica e entender se as tintas que você tem, você consegue chegar nesse mesmo resultado que eu estou apresentando aqui. Algumas tintas, dependendo da marca, da composição química, pode ser que tenha uma variação mais para escuro, para mais claro, e assim você tem que entender como elas se comportam. Um outro detalhe também muito importante é que se você sempre quando for fazer uma preparação de uma tinta onde exige misturas de tintas claras e escuras, sempre comece pelas mais claras e depois vai adicionando as escuras para você entender o ponto de equilíbrio ideal para você chegar naquela mistura certinha. Então, seguindo esses passos, você vai conseguir preparar aí a sua tinta para a gente pintar o desenho do nosso Jerry. Com a nossa tinta preparada, vamos seguir aplicando essa tinta no corpo do nosso Jerry. Para isso, nós vamos realizar ali a utilização de 2 pincéis diferentes, tendo eles um pincel de ponta bem fininha para a gente pintar ali regiões mais estreitas, bem nos detalhes, sem correr o risco de pintar as linhas que a gente fez de marcação anterior. E também vamos usar um pincel ali, uma pontinha um pouco maior para ajudar a gente no preenchimento desse desenho e acelerar o processo de pintura. Então, se você puder, sempre procure utilizar essa combinação de pincéis para fazer os seus trabalhos. Alguns desenhos, eles vão ser muito maiores para você fazer esse tipo de trabalho. Então, se você tiver pincéis maiores ainda, vai facilitar e muito o seu processo de pintura. Se você não tem muita experiência pintando couro, é muito importante que você procure ir pintando aos poucos, pois se você tentar cobrir a sua superfície tudo de uma vez, você vai acabar tendo problemas ali de acúmulo de tinta desnecessário e isso vai acabar trazendo um resultado amador ali pro seu trabalho. Então, para isso não acontecer, vem fazendo essa combinação de pincéis e também fazendo a pintura aos poucos em certas regiões ali do seu trabalho. Depois que você realizou a pintura do corpo, vamos partir para o focinho do Jerry, aonde a gente vai utilizar ali a cor bege como base e assim a gente continuar fazendo o processo de pintura. Nessa etapa, nós vamos usar o pincel mais fininho que tivermos, pois ali tem uma região muito pequena e acaba ali da gente, se a gente usar um pincel maior, acaba da gente borrando todo o nosso trabalho e para isso não acontecer, vamos usar um pincel bem fininho para essa finalidade, focando sempre em manter os detalhes intactos. Depois que a gente fez a pintura do focinho, vamos continuar realizando ali a pintura utilizando tons de marrom. Para isso nós vamos seguir fazendo a pintura do peito e do pé do nosso personagem, porém aqui nós temos também uma outra mistura de tinta que eu vou te explicar como vamos estar fazendo. Aquela cor do corpo que a gente fez inicialmente, é o tom de marrom amarelado, nós vamos fazer uma mistura com um bege. A cor nós vamos usar o marrom amarelado
dourado e o bege. Assim nós vamos baixar um pouco aquela tonalização do que a gente pintou no corpo, então ele vai ficar um pouquinho mais claro e vamos aplicar ele no peito e no pé do nosso personagem. O ideal é fazer essa mistura ali adicionando um pouco de bege aos poucos para você encontrar o equilíbrio ali igual da sua referência e não perder nenhum detalhe ali de passar a cor tanto para mais quanto para menos. Um outro ponto muito importante é tomar cuidado para você não deixar o tom muito próximo do corpo do personagem. Tem uma diferenciação, então é muito importante você ter um contraste entre as duas cores, pois assim quando a gente fizer a pintura dos contornos, ele vai se destacar muito bem ali conforme a referência que vamos estar utilizando. Se você seguir os passos que eu apresentei até esse momento, você vai ter um resultado muito parecido com esse que eu estou te apresentando. É muito importante você saber também que mesmo que você não tenha muita experiência, o único problema que pode ter é a diferença nos tons que eu estou utilizando aqui. E como eu já te expliquei, é muito simples você chegar na composição para pintar o seu Jerry. É claro que a inexperiência pode fazer com que o seu tom fique ou um pouco mais escuro, ou um pouco mais claro, ou um pouco mais amarelado, mas nada que possa comprometer o resultado final. É muito importante também você evitar pintar os contornos que fizemos na primeira etapa do risco ali do nosso desenho. Então, se você conseguir manter eles intactos, vai ser muito bom para o acabamento final posteriormente, pois você já vai ter um passo a mais ali praticamente concluído. Agora vamos realizar a pintura da orelha do Jerry seguindo os mesmos passos anteriormente. Nessa etapa vamos usar um rosa chiclete, que é um rosa bem mais clarinho para fazer essa pintura dessa orelha, e assim vamos usar também um pincel de ponta fina para fazer os detalhes e manter o acabamento ali profissional. E já vamos aproveitar esse mesmo tom de rosa e depois fazer uma mistura com um Tutti Frutti, que é um rosa um pouco mais puxado para o vermelho, é um rosa mais saturado, mais vivo, e aí ele vai dar a mesma tonalização nessa mistura. Vamos adicionar um pouquinho de rosa chiclete nesse Tutti Frutti para deixar ele um pouquinho só mais claro e ali a gente pintar a língua do nosso personagem. Dessa forma você vai ter um tom quase puxado ali para o vermelho, porém um pouquinho mais claro, representando a língua e dando uma tonalização bem única para o nosso personagem. E lembre, sempre usando pincel fininho. Bom, agora estamos quase com o nosso desenho completo e para finalizar praticamente o nosso trabalho, vamos realizar os contornos do nosso projeto. Para isso, vamos utilizar um pincel extremamente fino. Aqui nessa etapa é muito importante que você use um pincel muito fino para você conseguir criar linhas paralelas bem facilmente e assim conseguir fazer o contorno do seu desenho de forma muito mais simplificada e mantendo aquele padrão de espessura do seu desenho. Aquela linha que a gente fez inicialmente, se você procurou manter ela intacta, tudo que você vai ter que fazer agora é retocar aonde teve um acúmulo de tinta que a gente usou durante o processo de pintura, que passou ali sobre a linha preta, e ali a gente vem fazendo essa correção. Por isso que é muito importante você procurar evitar de pintar esses contornos. Claro que nem sempre é possível, mas nessa etapa você vai entender agora porque se torna rápido fazer os contornos. Logo em seguida, quando você faz esses contornos, se caso você tiver uma distorção no seu desenho ou uma tinta avançou mais do que poderia, com esse pincel bem fininho você consegue vir corrigindo todos esses detalhes e mantendo a estrutura do seu desenho, a composição completa, muito mais próxima da referência que você está utilizando. E para você não borrar, não manchar, é muito importante que você venha fazendo primeiro a parte externa do seu desenho e logo em seguida, quando você faz a parte externa, quando você está pintando um lado e aí você começa a pintar o outro, esse lado praticamente já secou, e aí quando você vira, rotaciona o seu objeto ali para você pintar, você começa a entrar na parte interna e aí a sua linha externa já está praticamente seca e você consegue fazer os contornos da parte interna sem manchar o seu trabalho. Esse método é muito eficiente e te acelera muito no processo de pintura, porque ele evita erros, manchas e borrões acidentais que podem acontecer. Bom, depois que você fez ali os contornos do seu desenho, a gente ainda não acabou, porque quando eu cortei esse stencil, eu não cortei com todos os detalhes que o desenho tem, porque senão ele acabaria cortando regiões, deixando ali detalhes muito pequenos, e para a gente poder pintar, fazer essa pintura, seria muito mais complexo e demorado. Então, nessa etapa, nós vamos aplicar ali os detalhes do nosso desenho, realizando ali com a tinta preta, obviamente, porque a maioria dos detalhes fica na parte do contorno ou na parte de destaque do nosso desenho. E no nosso Jerry, se você perceber, nós não temos a sobrancelha e também não temos o bigode. Então, para isso, nós vamos usar o nosso pincel extremamente fino e vamos fazer a marcação dessa linha, trazendo com o pincel e já dando ali o acabamento necessário dessas linhas. É muito importante também você seguir ali fazendo esse processo com muita calma, para você não errar e acabar tendo que fazer ali os ajustes necessários posteriormente. Então, se caso você estiver meio inseguro, usa um lápis de escrever mesmo, faz uma marcação base ali e depois você vem com a tinta passando por cima. Agora sim, você seguindo
todos os passos que eu te apresentei aqui, o seu trabalho vai estar 99% concluído, faltando apenas a gente aplicar o verniz para aumentar a resistência e a durabilidade da nossa pintura. Então, para isso, para a gente poder realizar agora a aplicação desse verniz, é muito importante que você remova todas as fitas de proteção ali do seu trabalho para a gente começar a fazer a aplicação desse verniz passo a passo na prática. Agora, para finalizar o nosso trabalho, vamos aplicar o nosso verniz, e aqui eu vou utilizar o verniz fosco da Veox, que é um verniz muito fosco, incrível para essa finalidade. Então, para realizar a aplicação desse verniz, eu também vou utilizar o aerógrafo da OneTools 0.5 mm, pois ele vai facilitar a aplicação, mantendo ali a pintura homogênea e sem correr nenhum risco de danificar a aplicação do nosso verniz. E para essa aplicação eu vou fazendo ali na parte externa da nossa carteira, e depois eu vou preencher na parte interna, seguindo um processo com calma, aplicando pouco verniz. E claro, para você conseguir manter uma aplicação uniforme, é muito importante nessa etapa que você aumente a pressão no seu compressor para 35 psi. É claro que essa é uma pressão um pouco alta para essa finalidade, mas ele vai manter ali um constante e uma alta pressão para manter a fluidez ali do verniz projetado na superfície. Assim você garante uma uniformidade e não fica com nenhuma falha, falta de verniz ou acúmulo em excesso em algumas regiões. É claro que se você também não tiver um aerógrafo, não tiver como usar uma pressão de 35 psi, você pode aplicar o seu verniz utilizando um pincel. Nessa etapa é muito importante que você tenha um pincel grande, extremamente grande, para você fazer uma aplicação mais uniforme e homogênea, espalhando bem ali o seu verniz na superfície. Mas é claro que a sua pintura, antes de tudo, tem que estar 100% seca, então você pode usar um soprador térmico, um secador de cabelo para acelerar a secagem da sua tinta, e depois você aplicar ali o seu verniz sem correr nenhum tipo de risco de danificar a sua pintura. Então, seguindo esses passos aqui, você já vai ter ali a cobertura do seu trabalho com o verniz, utilizando ali o verniz da Veox fosco. Esse é o resultado final do nosso trabalho. Agora você pode ver ali o trabalho concluído com o verniz seco e finalizado. Pode notar os detalhes do nosso desenho, como que ele ficou, como ele dá um diferencial no resultado como um todo. E com esse verniz, quando a gente usa um verniz fosco, ele torna ali o trabalho muito mais interessante. E esse verniz da Veox, ele é muito diferente comparado a outras marcas que temos por aí. Então, se você quiser um verniz fosco de verdade, eu recomendo esse verniz da Veox, pois ele está muito interessante para o acabamento ali dos nossos trabalhos. Nesse vídeo aqui eu te mostrei ali o processo mais básico de uma customização. É claro que você pode deixar ele muito mais elaborado, mas com esse processo que eu te apresentei, você já consegue ter uma noção de que fazer uma customização em um tênis, uma carteira, uma bolsa, uma roupa, uma jaqueta de couro, não é tão complicado assim. Basta você ter ali um processo de execução de início, meio e fim, e você vai conseguir chegar no seu resultado final ali com excelência. Caso você tiver alguma dúvida, é só me deixar aqui nos comentários. Agora, se você acompanhou o processo até aqui, é muito importante que você me marque nos seus trabalhos lá nos stories no Instagram, pois assim eu vou conseguir te ajudar trazendo outros vídeos complementares. Pode ser muito úteis para você evoluir a qualidade dos seus trabalhos. Se você quiser se aprofundar ainda mais nessa habilidade, nesse conhecimento, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu treinamento Aero Academy, onde eu vou pegar na sua mão e te ajudar a realizar suas customizações utilizando técnicas muito mais avançadas, tanto da aerografia quanto na pintura com o pincel. Então, te vejo lá dentro. Um forte abraço, até a próxima aula.